Estamos começando mais um Talkcast, Vivendo com Propósito. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu amo muito. Logo, logo ela já vai estar se apresentando para vocês. Ela é uma pessoa que caminha por muito tempo comigo, uma caminhada assim, muito longa até aqui. E estou muito feliz por esse momento, né? Por Deus nos prestigiar esse momento de estar aqui juntas, conversando e falando, né? De algo que Deus já fez na vida dela, dos testemunhos que ela vai contar aqui para nós, né? Obrigado por estar aqui hoje. A Maria de Fátima, minha mãe, apresentando para você. Então, hoje a mãe vai contar, né? O que Deus já fez na tua vida até aqui. Aí tu pode ficar bem à vontade, não precisa ficar nervosa, porque ela tá bem nervosa também, igual a filha aqui. Então, pode estar se apresentando, mãe, pessoal. Fala quem tu és, da tua família. Meu nome é Maria de Fátima, né? Sou mãe da Daiane, né? Que é uma das minhas filhas. Eu sou casada com o Luciano. Tenho 4 filhos, inclusive a Dai é a minha filha mais velha. Tenho o Juliano. E tenho o Cauã e a Gabriela, que é uma filha adotiva. Então, antes de eu ser mãe, ser esposa, né, ser qualquer coisa nessa vida, eu fui resgatada por Deus, né? Eu sou filha, né? Hoje eu me considero filha de Deus, né? Então, antes de eu ser qualquer coisa, nós, antes de nós ser qualquer coisa, a gente é filha de Deus. Ele tem nos resgatado, né, pela fé em Jesus Cristo, né? Então, eu me sinto assim, né, como uma filha de Deus. Antes de tudo, de ser mãe, de ser esposa e de ser alguém aqui nessa vida. Então, conta pra nós, mãe, como foi teu encontro com Jesus? Já que tu disse hoje, tu és filha de Deus, né? Tenho já certeza disso. Conta para nós até tu chegar a se sentir filha de Deus, como foi teu encontro com Ele? Bom, então foi quando nos meus piores momentos da minha vida, né? Nos piores momentos da caminhada da minha vida, quando eu não conhecia Cristo ainda, eu vivia um tempo de desespero, só de coisas acontecendo na minha vida, né? Que foi separação. Eu vim num casamento já do meu primeiro casamento, já assim, né? Que não deu certo. Mas eu tinha... Com 2 crianças pequenas, sim, com 2 né? filhos pequenos, né? Então eu tive que trabalhar, lutar e vencer, né? Para poder cuidar, né? Criar os meus 2 filhos, que eram pequenos quando eu me separei. Mas diante de todo este problema, eu sentia algo assim, como é que eu posso dizer? Uma segurança, uma alegria, uma coisa que não dá para explicar. E eu fui só saber disso anos depois, né, quando eu me converti mesmo, que eu fui para a igreja, que eu conheci a Cristo, né, na igreja, que eu fui convidada e comecei a frequentar a igreja, e que eu vi que todo aquele sentimento que eu sentia, né, de segurança, de coisas que ia acontecendo, que Deus ia preparando para mim poder criar os meus filhos, é que eu vi que era um mover de Deus. Né? Então aí eu vi que isso aí era o momento mesmo que Deus estava me resgatando já, né? Ele já tinha me resgatado, na verdade, né? Antes mesmo de eu conhecer ele já tinha, né, me resgatado, né? Estava já me ajudando, caminhando, né? Caminhando junto, né? Aí um outro dia eu já estava separada, tudo. E eu tinha vindo do culto e estava na rua da minha casa, né? E tinha uma vizinha minha lá, né? Que estava possessa. E daí tinha um casal lá, que era da igreja também, da mesma igreja que eu frequentava. E eles estavam lá já, né? Cuidando dessa pessoa, conversando com ela e tirando aquele espírito que eu nunca tinha visto na minha vida, uma pessoa possessa, né? Aí essa pessoa me vendia Avon na época. E depois eu comecei até a ter medo de comprar Avon com ela, porque ela ficou assim com o rosto bem desfigurado.
Então, naquele dia, eu morava no final da rua, né, da rua onde eu morava, eu era a última casa. E tinha muito mato, era um eucalipto que tinha, né, no final da rua. E daí, quando aconteceu tudo aquilo ali, expulsaram os demônios, a mulher ficou boa, tá, fizeram oração, eu fui embora. Quando eu cheguei na frente da minha casa, no portão, eu estava com a minha Bíblia, e daí eu fiquei com medo, porque eu tinha que ir lá nos fundos da minha casa para abrir a porta. Né? E era bem escuro. E aí eu fui abrir a porta, eu pensei, meu Deus, que medo, que eu vou ter que ir lá nos fundos da casa para abrir a porta. E aí eu peguei, fechei meu olho e fui o rumo, assim, no escuro, encostando a mão na parede, fui até abrir a porta lá nos fundos, entrei dentro de casa, acendi a luz com medo, eu disse, meu Deus, que medo aquilo lá, né? Aquilo me apavorou, porque eu nunca tinha visto ao vivo, assim, uma pessoa manifestada. E aí, quando eu cheguei, abri a porta, botei a Bíblia em cima da mesa e abri a Bíblia e Deus me deu uma palavra, que é Jó 5, 17, 26, né? Eu queria que tu lesse daí. Tá. Então, é uma passagem que me marcou e é muito interessante. Jó 5, 17, né? É. Mas como são felizes os que corrigem, não despreza, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Ele os livrará das 6 desgraças e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo da fome e do poder da espada no tempo da guerra. Você estará protegida nas calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o sustentarão. Fará um pacto com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro, ao contar os seus bens de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça-me conselho e aplique-o na sua vida. Nossa, palavra forte, né? É. E ainda que eu vou ser colhida na velhice, oh meu Deus do céu, tomara que demore bastante. Amém, em 100 anos, né? Então foi uma palavra que me marcou muito, né? Porque ali fala, né, que Deus ia, né, tá me protegendo, que na minha casa não ia faltar comida e tudo, né, esse processo, né? Então, e nunca faltou mesmo, né? Nunca passaram necessidade, né? Eu passei bastante dificuldade para criar os meus filhos, né? Mas nunca faltou comida mesmo. É verdade. Foi um aperto, assim, um ajuste, né? Que eu tive que passar mais de comida, de roupa, nunca passaram necessidade, né? Verdade. Ô mãe, e conta pra nós como foi essa tua transformação, assim, na tua vida. Quando Jesus chegou na tua vida, assim, tu tem noção, assim, da transformação que foi, da viravolta que foi a tua vida? Muitas coisas. Porque a palavra de Deus diz que Ele tira as escamas dos nossos olhos, né? E a gente começa a enxergar tudo diferente quando a gente é transformada por Deus, né? E ali vai começando todo um processo. E tu lembra se tu olhar para trás, assim, tu lembra desse processo? É que Deus Ele vai nos mudando, né? Ele vai nos mudando, nos moldando. Assim que a gente decide a andar com Deus, né? A conhecer a Cristo, né? Então Deus vai mudando os velhos hábitos, né? A gente vai se transformando e querendo ser cada vez melhor, né? Cada vez mais parecida com Cristo, né? É um processo que a gente tem que passar, porque a gente vem com hábitos diferentes, né? A gente gosta de coisas, né? Que às vezes não agrada a Cristo. Então quando começa a andar com Cristo, a gente quer fazer o melhor para Ele, né? A gente quer fazer o que agrada a Cristo, né? Obedecer, né? Obedecer e fazer as coisas certas, né? Então, mesmo errando e sabendo que a gente está caminhando em busca desse processo para melhor, né? Para chegar mais perto de Cristo, né? Essa transformação, né? Mas com isso tu consegue enxergar os frutos, né?
na tua vida hoje? Sim, né? Questão de filhos. Os filhos, né? Que também, né? Tento lar, e né? busco, né? O lar, né? O nosso lar tem amor, tem, né? Aconchego, tem essa união da família, né? Graças a Deus, né? Eu não perdi os meus filhos para o mundo, né? Então, mesmo com separação, com tantas dificuldades, tem muitas mães que perdem os filhos para as drogas, as filhas, né? E eu, graças a Deus, eu dou muito graças a Deus mesmo, agradeço muito a Deus pela vida dos meus filhos, né? Que com muita dificuldade, mas estão, né? Estão vivendo uma vida assim e buscando também a Cristo, né? Buscando a Cristo, né? Conhecendo. Eles conhecem porque a gente que conhece, a gente cresceu, vai implantando, né? Isso na vida dos nossos filhos, né? Então, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. Amém. Porque mudanças Ele tem feito, né? Ele está trabalhando, né? Na nossa vida e muitas vezes a gente não percebe, mas quantas vezes nos livra, né? Nos dá livramento, né? O ano passado, 2 livramentos de carro, né? Que eu tinha um acidente de carro, que o carro foi, né? Perda destruído, total, né? perca total. E então, no momento, um pouquinho do acidente. Então, eu estava vindo da praia, meu esposo e meu sobrinho, e eu estava dirigindo o carro do meu sobrinho, e a gente estava vindo um cara que tinha bebido, estava bêbado ou drogado, não sei, né? O pessoal falaram, porque eu não vi, não cheguei nem a ver. Então a gente estava vindo na via rápida e de repente esse cara bateu na gente e a gente quase capotou, quase virou o carro. Então o carro ficou destruído, mas quando o cara bateu e se escapou, ele não parou. Eu vi na hora do acidente, quando o carro ficou assim para virar, para tombar, até porque, né, que era alto, né, era do em lugar. cima, é uma ponte, né? Era numa ponte lá, na via rápida, naquela faixa mais alta, que tinha um viaduto embaixo. Quando eu vi que nós batemos naquela beirada, que ele ficou assim, para virar, eu pedi socorro para Deus. E naquele momento eu não vi mais nada. E quando a gente saiu do carro, né, não tinha acontecido nada com nós, não se machucamos, nem fomos para o hospital, nada, nem eu, nem meu marido, nem meu sobrinho. E daí eu fui olhar o carro, na frente e atrás, estava todo destruído, deu perca total. Então eu vejo que aí tem a mão de Deus, né? Que não é por mérito meu, nem de ninguém, né? Que nós ia naquele momento ali. Até porque foi muito violenta a batida, né? E tanto é que o cara que bateu, os caras, um pessoal de trás, né, pararam, falaram com nós que ele já vinha Deus de lá da praia. Ele vinha podando todo mundo bem rápido e ele bateu em nós e não parou. E um dos caras que estava vindo atrás de nós, um casal, foram atrás dele e foram parar lá na Próspera, numa sinaleira, e o cara estava todo ensanguentado. Meu Deus. Todo ensanguentado, mas eles falaram para ele: vocês vão lá que aconteceu um acidente, o pessoal nem sabia como é que tá. Volta lá para socorrer eles. Ele deu uma rabanada lá, saiu correndo e não parou. E estava todo ensanguentado. E nós, graças a Deus, não aconteceu nada, nem um arranhão. Então, é isso, é a mão de Deus sobre nós, né? Às vezes, né? Quantos livramentos a gente nem vê também, né? A gente nem vê, né? Quantos? E um antes desse, eu acho que uns meses antes, também, eu e meu filho caímos numa grota de 50 metros, gente do céu, olha, é para rir. Mas assim, também... Que também foi um livramento, né? Também foi um livramento. Quando eu vi que nós estávamos na beirada, assim, o carro... Até porque o morro era assim, era muito empinado e era no meio do mato, assim. Então, ali tinha tudo para o carro capotar. Não tinha como ele descer retinho. E ele desceu retinho e parou numa árvore lá embaixo. E não fizeram nada também. O carro nem arranhou, não quebrou o vidro,
não Amassou amassou. E nós saímos ilesos, eu e meu filho de lá de dentro do carro. Gente, foi assim, foi terrível. Para subir o barranco, eu tive que pedir ajuda do meu filho, porque eu estava subindo E de o carro gatinho. foi tirado de guincho. E foi tirado de guincho. Então, outra vez, né, que Deus... E quantas outras vezes, né, que Deus nos dá, a gente ri. Mas é algo que olha... Né? Então, assim, eu creio que Deus nos dá livramento o tempo todo, né? Porque o inimigo está ao nosso derredor, né? Ele quer nos ceifar, né? Mesmo. Mas com a bondade de Deus sobre nossas vidas, né? A gente tem muitos livramentos que a gente nem Amém. vê. A importância, né, de a gente buscar a Deus com todo o coração também, né? Porque se não fosse por Ele, olha o que o inimigo já tinha feito, né? E nesse dia também, quando eu vi porque quem estava na direção era o meu filho, quando eu vi que a gente ia cair na grota, porque o carro estava sem freio, ficou sem freio. Quando eu vi que nós estávamos na beirada da grota, assim, que a gente ia cair, eu também pedi socorro para Deus. E o carro foi bem lento, sim. Enquanto que ele podia ter, né, desbarrancado, sei lá, virado, acontecido pior, mas... Graças a Deus. E tudo no mesmo ano, né? Tudo, alguns meses só. O inimigo tava furioso o negócio. Deixa eu ver. Ô mãe, e pra ti, o que é viver com propósito? Viver com propósito, eu acho que Deus tem um propósito para cada pessoa, né? Cada pessoa é diferente. Tem uns que são pastores, outros profetas, né? Chamados ministérios. Tem alguns chamados para ministérios, né? E eu não tenho nada disso. O meu propósito, eu acho que no momento, eu creio que é cuidar da minha família, eu creio que é isso. Não só cuidar da minha família em si, foi algo que aconteceu já desde o tempo da minha mãe, né? Que a minha mãe já faz 20 anos que faleceu, depois a minha irmã, que faz 8, e faz 3 que meu pai faleceu, então todos eles vieram para dentro da minha casa. Então, ali a gente... Tu viu o propósito de Deus nisso? Então, assim, de eu estar cuidando deles, falando de Deus para eles, né? Para chegar até a salvação, né? No caso. Então, eu creio que tem um propósito de Deus aí, né? O meu propósito, eu não descobri exatamente, mas eu tô caminhando. Obedecer a Deus, obedecer andar, a Deus, andar fazendo... Dentro da palavra dele, né? Mas é isso mesmo. E é isso. E ali tu disse que tu não tem nenhum ministério, mas eu vejo como uma evangelista, assim, que tá sempre pregando a palavra, tá sempre falando de Jesus para as pessoas. Isso é um ministério, é o evangelista, né? Aquele que busca os de fora para trazer para Jesus, e que os pastores daí é que vão fazer a parte do cuidado, tudo isso, né? Mas tu tem um dom um ministério de evangelismo aí. Eu acredito nisso. Bom, quantos amém. Que tu já alcançou? Sim, principalmente já. A tua irmã, no final na vida dela, o teu pai com 83 anos que faleceu, né? O vô foi evangelizado por ti, ele se batizou antes de falecer. Sim. Olha que coisa mais linda. Ele teve que vir de lá do Rio Grande do Sul para ser evangelizado aqui. E bem antes, né? Quando meu pai morava em Rio Grande, que ele era separado da minha mãe, a gente tinha se visto umas 2 vezes, e eu falava com ele pelo telefone. Eu levei muitos anos para falar com meu pai, né? Que ele não nos procurava. Então, quando eu me casei, quando a minha mãe se separou, eu tinha 8 anos e eu era a filha mais velha. Então, a gente veio de Rio Grande para cá, né? E nós vivemos muitos anos sem se ver. E quando eu me casei, eu mandei uma carta para ele, quando eu tive, né? A Dai era bebezinha. E depois de uns 4 anos, ele veio na minha casa, a primeira vez. E eu já estava com 20 anos, 21 anos. E depois disso, passou muitos anos, eu fui na casa dele umas 2 vezes. E nesse tempo, eu falava com ele pelo telefone. E uma dessas 2 vezes que eu fui lá, eu fui para falar de Cristo, né? E eu cheguei na casa dele e eu fui com um propósito
de achar uma igreja para ele frequentar, né? Porque ele aceitava muito a gente falar de Jesus, ele aceitava. Só que ele era aquele tipo de católico que não buscava. não busca, não ia na igreja, era católico, mas não fazia nada, né? Então, mas ele fazia as orações dele, Em casa. né? Em casa. Aí eu fui em Rio Grande, ele estava casado com uma mulher lá, e eu fui levar uma palavra, eu levei uma palavra já, né, marcada, decidida para fazer para ele. E cheguei lá, fui no hospital falar com a mulher dele, que estava doente, e falei com ela, ela aceitou Jesus, fiz uma oração com ela. Aí com meu pai também, fiz a oração com ele aceitou Jesus. E depois de 5 meses, essa mulher faleceu. De 3 meses, 4 meses, uma coisa assim. E antes disso, ela disse para o meu pai, que meu pai me falou. Ele disse assim, Fátima, ela disse que eu tive que sair daqui de Santa Catarina para ir em Rio Grande do Sul, para falar de Jesus para ela, para pedir para um pastor ir lá na casa dela, que ela queria falar com o pastor. Porque quando eu cheguei lá, na época, eu cheguei em Rio Grande e fui procurar uma igreja. E eu não achava uma igreja lá. De repente eu saí para ir num mercado e eu disse assim, eu vou procurar uma igreja por aqui, né, para o meu pai frequentar. E tinha uma igreja evangélica da quadrangular, na outra quadra da casa dele. E ele não sabia, nunca tinha ido numa igreja assim, né? Aí eu entrei nessa igreja, falei com o pastor, pedi para o pastor frequentar a casa do meu pai, conversar com eles, falar com eles, porque meu pai já estava velhinho, né? E eu morava aqui e não podia levar ele para a igreja, assim, né? E não podia estar presente com ele, né? Então o pastor disse, tá, tudo bem. Tu fizesse a tua parte até aqui, daqui para frente, eu vou fazer a minha parte, né? Aí o pastor, isso foi, eu fui num sábado no culto, e no domingo eu vim embora. Na segunda-feira o pastor, já estavam uns 2 casais lá na casa do meu pai. E começaram a falar com meu pai e conversar de Jesus, né? E falar com a esposa do meu pai, né? E ela era uma pessoa doente, tinha diabetes, estava cega e tudo, né? Não tinha uma perna. Não tinha uma perna, tudo por causa da diabetes. Aí o que acontece? Quando fez 3 meses, essa mulher faleceu. Então, eu acho assim também que é o propósito de Deus, né? É nos usar para fazer aquilo que Ele quer, né? Às vezes a gente nem sabe que tá fazendo alguma coisa, né? Mas a gente vai fazendo, vai, né, se movimentando com a vontade de Cristo, né? E então, assim, e o meu pai, depois que ela faleceu, ele ficou doente, ele veio para morar comigo, ficou 5 anos, faleceu faz 3 anos, né? E antes disso, a minha irmã também veio para minha casa e daí eu cuidei dela, ela ficou doente também, ela teve câncer, eu cuidei dela e houve um mover de Deus também muito grande, né? Na época da minha irmã, porque quando eu trouxe ela para dentro da minha casa, ela era sozinha, o filho dela tinha casado e estava em São Paulo. Então ela ficou doente, eu trouxe para minha casa e no primeiro dia que ela teve ali dentro, né, que ela veio ficar comigo, ela estava muito debilitada, muito doente. Eu perguntei para Deus. Eu perguntei de manhã, eu me acordei de manhã, sentei na minha cama e disse para Deus: o que eu vou fazer? Como que eu vou cuidar dela? Eu não sei como é que eu vou fazer para cuidar dela. Daí eu ouvi. Quando a gente fala que ouve Deus, eu posso dizer que eu ouvi nitidamente. Não foi uma coisa no meu coração, eu ouvi no meu ouvido. Eu vi o Espírito Santo falar. Se não é o Espírito Santo, é Jesus. Disse para mim, pergunta para ela se ela foi abusada, porque a minha irmã, ela tinha uma raiva dentro dela, né? Então, há 5 anos atrás, sempre que eu conversava com ela, eu falava sobre perdão. E eu não entendia, mas todas as vezes que nós conversávamos, ou eu falava de uma palavra da Bíblia, ela ia no culto na igreja dela, porque ela era evangélica também,
E quando a gente se encontrava, ela disse, Fátima, aquela palavra que tu me deu, o pastor pregou aquela palavra. Era exatamente aquilo que tu me falou. Então, todas as vezes que eu falava, eu sempre falava de perdão. E eu dizia, Nice, a gente tem que perdoar para a gente merecer o perdão de Deus. Se nós que somos, né, evangélico, que a gente crê em Jesus Cristo, se a gente não perdoar o próximo, aquele que nos fez mal, como Cristo vai nos perdoar, né? Nós precisamos também do perdão de Deus. Mas eu não sabia o que estava se passando com ela. Nós não sabia, ninguém sabia. Sim. Nem os pastores dela, nem a minha mãe nunca soube, abria, ninguém. Né? Então, naquele momento, quando eu ouvi aquela palavra, né? Pergunta para ela se ela foi abusada. Eu questionei comigo mesma, disse, não pode, eu tô aqui falando com Deus e vem uma palavra dessa. Eu fiquei o dia inteiro, desde de manhã até a tarde, para mim, né, digerir aquilo ali. Mas chegou no fim, eu disse assim, eu vou perguntar para ela, né? Daí eu perguntei, Nice, é verdade? Não, é verdade não, a palavra não é essa. Eu disse, Nice, eu queria te fazer uma pergunta. Né? E isso vem de Deus, não é de mim, porque eu nunca me passou pela cabeça. Já fosse abusada alguma vez? Ela disse assim, fui. E várias vezes quando eu era pequena, né? Quando ela foi pequena, né? Então a gente não tinha nem ideia. Então aquela raiva, aquele ódio que ela tinha dentro dela, ela estava na igreja, mas não estava convertida. Ela não estava plena ainda, né? Porque ela não conseguia perdoar o abusador. E nem se perdoar, né? Então, daí ela confessou, né? Aí no outro dia eu podia ter trazido, né? Mas eu nem me lembrei de trazer o que eu tive que escrever para fazer com ela, né? Que é muito lindo, sabe? Talvez uma outra vez a gente pode, né, falar sobre isso, eu trazer a folha para a gente ler. No outro dia de manhã, eu fiz a mesma pergunta para Deus. E aí, daquele dia, quando eu falei com ela, a gente orou e eu disse que ela tinha que perdoar, né? Eu disse, Nice, tu vai ter que perdoar. Se tu não tem condições de perdoar por ti própria, pergunta para Deus. Como que eu faço para me livrar disso, né? Pede ajuda para Jesus, né? Que Jesus vai te ajudar. Sim. Ele vai te ajudar a perdoar, né? Porque é difícil, mas tu vai ter que fazer isso. E daí, no outro dia seguinte, de manhã, eu perguntei para Deus novamente como eu teria que fazer dali para frente, né? E na hora, eu peguei uma folha de caderno, uma caneta e comecei a escrever. Eu comecei a escrever, eu fiz na primeira linha assim, ó, eu seria Maria Eunice, eu deixei em branco. Pra ela falar renuncio, o nome dela. Porque ela tinha que falar, tudo que eu escrevi, ela tinha que repetir. Como se fosse uma oração, ela teria que repetir. Ela tinha que repetir com a voz dela, né? Então a palavra não diz que a gente tem que declarar, né? Declarar. Então, tudo que era para ela renunciar. Nossa. Então eu renuncio o ódio, a mágoa, a tristeza, isso, tu tem certeza que foi tipo Deus que te foi Deus, porque não foi eu, foi uma coisa que foi muito automático. E foi muito certinho. E foi muito né? certinho. Como que eu ia me acordar de manhã e ia lá pegar uma caneta, uma folha, nunca me passou pela cabeça e fazer, né, isso. Que ela teria que renunciar, depois o que ela tinha que pedir perdão, e depois um agradecimento, agradecer pelo pai, pela mãe, pela família, pela vida dela, né? Nossa. Pelos pastores dela, né? Por ela ser filha de Deus e uma série de coisas assim. E depois agradecer, né? Agradecer tudo, né? E por fim, pedir para o Espírito Santo vir morar nela, vir fazer morada nela. E nem eu estava entendendo tudo aquilo, eu estava fazendo, como se fosse uma coisa automática, né? Mas eu fui só perceber isso depois, também. Que é tudo mover de Deus. Porque 5 anos antes, eu já vinha trabalhando com ela sobre o perdão, né? Então, a gente falava muito de perdão. E eu, sem saber, eu estava agindo conforme Deus queria, né? Com certeza era isso. Ela era muito amargurada, ela né? Era muito amargurada, muito. Tanto que ela convivia com a avó e elas viviam brigando. Brigando, sempre. Ela era um pavio sem curta, era uma explosão o tempo todo. Ela também
acabou pedindo perdão para a avó antes de falecer Sim, também, sim, né? pra Que minha também foi uma mãe, direção tua para ela. Também isso também aconteceu, né? E daí, depois de eu ter escrito essa folha, eu fui falar com ela, escrevi, aí depois fiz a oração do perdão com ela, né? E para ela aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus, mesmo ela estando na igreja, eu disse, Nice, eu trouxe uma folha aqui, né, que eu escrevi, mas eu creio que é direção de Deus. Então eu vou fazer essa folha, vou ler contigo, eu vou ler e tu vai repetir, tudo tu vai repetir. Aí a gente fez tudo, eu orei com ela, né? Ela aceitou Jesus, apesar de ela já estar na igreja também, né? Só que eu disse assim, eu não sei se algum dia na tua igreja fizeram o apelo de tu aceitar Jesus, eu não sei, mas eu vou fazer isso agora. E a gente fez, orou, tal. No dia seguinte, eu fui fazer a mesma coisa, fui tocada para fazer aquilo com ela de novo. Aí eu fiz, levei a folha e disse, Nice, agora nós vamos orar com essa folha aqui de novo. Ela disse assim, não precisa, Fátima, essa folha, porque a minha vida inteirinha está aí nessa folha. Meu Deus. Né? Então, a gente fez novamente, a gente orou, né? Eu li para ela, ela foi repetindo tudo, a gente orou. Então, eu creio que aí tem um mover de Deus também. Tanto é que, nesse meio tempo que ela teve ali em casa, ela ficou 5 meses só. Ela tinha um filho, ela era mãe solteira, né? Esse filho, ela não sabia quem era o pai. E esse filho já estava com 30 anos. Ou 32, uma coisa assim. E não, ele não sabia, né? Ele não sabia quem era o pai. Ela sabia, mas nunca contou, né, quem era o pai. Porque na época ela engravidou. Quando ela falou pro homem lá, ele não assumiu. Depois ele veio assumir, ela não aceitou, né? E aí ela viveu a vida inteira sem contar para o filho quem era o pai. E daí naquele tempo, aqueles 5 meses que ela teve ali em casa, eu disse para ela assim, eu dizia assim, Nice, o Jonathan, ele vai ter que saber quem é o pai dele. Tu tem que contar porque é um direito que ele tem. Então ela me disse, mas ele nunca perguntou. Eu disse, também tu nunca falou, tu é a mãe, tu que tem que falar, né? Ele tem o direito de saber. Então naquela época, eu creio assim que ela estava escrevendo também, né, das pessoas que fizeram mal para ela, né? E depois que ela faleceu, eu peguei um caderno que ela tinha escrito o nome das pessoas, né? E pedindo perdão para Deus, né? Então eu creio que quando ela estava escrevendo, ela estava, né? E o Jonathan, o filho dela, soube quem era o pai. Meu marido levou ele lá para conhecer o pai. Nossa. Conhecer o pai. Então assim, ó, tudo foi se concretizando, tudo que ela viveu, ela morreu com 52 anos. Nova. Mas tudo o que foi errado na vida dela, eu tenho certeza que Deus consertou naqueles 5 meses. Porque Deus já estava trabalhando, né? Esse tempo, aqueles 5 anos que a gente vinha conversando. Né? Às vezes eu convidava ela para ir jantar lá em casa, almoçar. E nós falávamos muito sobre perdão. E eu não entendia por quê, mas também a gente sempre caía no perdão. E aí, depois que ela faleceu, eu fui entender que isso foi um mover de Deus, né? E ela foi aceitando isso, né? Porque ela nunca contou nem para os pastores dela, nem nada. E uma vez nós fomos o retiro, né, da Et, lembra? Sim. E a gente levou ela. O retiro foi no final de julho. Ela morreu dia 22 de agosto. Então, ela não queria ir nesse retiro, porque ela era de outra denominação, né? Então, ela não queria ir nesse retiro junto com nós, que era de outra igreja. Aí, eu disse para ela, então tá, então tu não vai e tu vai ficar em casa. E tu vai cuidar da minha família, né? Tu vai fazer comida para eles, vai ficar esses 3 dias, porque a gente ia na sexta à noite, ficava o sábado o dia todo, voltava no domingo depois do almoço. E aí... Aí ela disse assim, tá, então eu vou. Só que quando a gente tinha que sair na sexta-feira,
essa minha irmã começou com dor na quinta-feira. E gritando com dor. Eu tive que levar para o hospital na quinta. Cheguei no hospital com ela. Fiquei até na sexta de manhã. E nós tínhamos que ir para o retiro na sexta, no final da tarde. Mas antes de eu levar para o hospital, eu disse uma palavra assim: diabo maldito, tu não quer que eu vou no retiro e nem leva a minha irmã, mas nós vamos nesse retiro. Porque já estava tudo pago, tudo certo, né? Nós, tudo para ir. E ela, como eu tive que internar ela, fiquei até sexta de manhã com ela, 10 horas da manhã. Eu disse, Nice, como tu vai ficar no hospital? Ela ficou lá, né? Eles ficaram dando tratamento lá para internar. Tava esperando um quarto para internar ela. Eu peguei e eu disse assim, então eu vou para casa buscar roupa para nós, eu vou tomar um banho e já volto. Aí eu vim em casa, fiz almoço para a família, né? E o meu marido veio almoçar e eu já logo em seguida fui para o hospital. Cheguei no hospital, ela estava de alta. Aí viemos para casa, fomos armar as malas bem rápido, porque no final da tarde a gente já ia pro culto, né? Pro retiro de mulheres. Daí eu disse, vamos, Nícia, então vamos o retiro. Ela disse, tá, então vou. Nesse retiro, lá aconteceu coisas, né? Sobrenatural. A Daiane estava sobrenatural. Era inverno, era frio. Num desses dias que foi, acho que no sábado à noite, né? No sábado à noite ou no de manhã. Com ela foi no domingo de manhã. Foi domingo de manhã, antes da gente vir embora. Houve um mover muito grande lá, né? A gente estava tudo em oração, de repente, uma pastora levou ela lá para frente e que Deus estava trocando as vestes dela. Foi tirado toda a roupa dela, foi levada ela para o altar, tirou o sapato, ela foi só com a roupinha de baixo, o pijaminha, a blusinha que estava por baixo da roupa, e teve uma pregação que Deus estava trocando as vestes dela, né? Então, quando a gente estava trocando as vestes, e eu lembro que eu estava na cadeira assim, e eu ouvi uma voz, vai lá e tira o calçado dela, onde eu tive que ir lá tirar o calçado dela, né? Também foi isso. Foi muito forte. Assim. Foi muito forte. Teve amiga que veio falar comigo, achou que ela ia morrer naquele dia, porque foi uma coisa muito linda, assim, né? Então, daí a gente veio embora, tudo certinho. Eu perguntei se ela gostou, ela disse que gostou, que era diferente, porque ela nunca tinha ido num retiro. E 22 dias depois ela faleceu. Aí, no dia do falecimento dela, eu pedi para Deus, eu me acordei de madrugada e pedi para Deus me dar uma palavra, porque eu não estava aguentando aquilo. Eu disse, Senhor, eu não vou aguentar, né? Eu não vou resistir. Por que ela foi embora, né? E Deus me deu. Aí eu abri a minha Bíblia e me veio uma palavra, que é essa palavra de Zacarias 3, que está ali, Daiane. Zacarias. Que Deus confirmando sobre vestes. E então, para mim, aquilo me deu um conforto muito grande de que Deus tinha, né, perdoado os pecados dela e tinha trocado as vestes dela. Zacarias? Né? É Zacarias 7? É 3. É até no 7 só. 7, 8, acho. Não sei, olha aqui. É Zacarias 3. 8? Do 1 até o 8. Ah, tá. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, ou acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás, eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém e repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que estavam ali, tirei as roupas imundas dele e voltando-se para Josué disse, veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Meu Deus. Eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele. E os vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Até aí. Até aqui. Até aqui é o 5. Então, daí eu fui
eu fui descobrir o que era ali, o tição tirado do fogo, né? Essa palavra tu recebeu no dia que ela faleceu. Nossa, e foi o que... Bem no dia. E que foi tudo feito lá. Que foi feito no retiro. No retiro. E aí eu fui pesquisar o que era aquele tição tirado do fogo, que na minha Bíblia fala um tição tirado do fogo. Aqui tá uma brasa do fogo, né? E ali que fala sobre o significado é que é algo que já está à beira da morte e Deus vem e resgata essa pessoa, né? Que ela já não... O diabo estava ali, ele estava acusando. Ele não tem mais jeito, né? Certo diabo estava dizendo, ela pecou, ela fez um monte de coisa, ela né, errou um monte de coisa, mas Deus diz não. Né? Ela é um tição tirado do fogo, mas ela ele já tinha resgata. falecido aqui, né? Deus já está te confirmando que ela foi salva, né? Sim. Por mais que pecou, por mais que o diabo podia estar acusando ela, mas Deus, antes da morte, como ela aceitou, ela perdoou. Deus limpou a alma dela, né? Trocou as vestes dela. Que aí fala, e né? preparou, que Deus botou roupas de festa, né? Para receber ela, né? Eu creio que aqui é a salvação dela, né? Sim. É muito... E eu fiquei em paz, porque... Por isso que eu digo, né? Quando a gente anda com Deus, mesmo nas horas difíceis, Deus dá paz. É verdade. E eu estava tão desesperada, angustiada, porque a gente estava trabalhando tudo aquilo na vida dela e de repente ela falece. Então, e depois Deus me dá essa palavra. Achando que ia curar ainda, né? Que ia curar, mas Deus curou de uma forma diferente, né? Do jeito dele. Ele curou para a vida eterna, né? Que não basta a gente só viver aqui, a gente vive aqui também, né, com o propósito de Deus, mas também o propósito de Deus é salvar, né, que é o maior propósito, né, é de salvar a nossa vida, né. Então, aí eu vi um mover de Deus aí também. E tem outra, como a minha irmã, ela teve esse filho e nunca se casou, ela não teve mais ninguém. E nos últimos meses, ela estava falando em casar. Ela estava planejando, ela disse, Fátima, eu queria arranjar alguém. Ela falava assim, né? Eu queria arranjar alguém, até tem um cara dentro que pega o ônibus junto comigo quando eu ia trabalhar e parece que ele está interessado em mim, mas só que não dá certo, assim, sei lá. Aí eu falei com ela assim, um dia, quando ela estava doente, antes de nós ir para o retiro, eu estava conversando com ela e eu disse assim, Nice, eu queria te dizer uma coisa, que tu não ficasse chateada com Deus, porque tu não tivesse um esposo, né, que te cuidasse, que estivesse contigo esse tempo, né, que tu tivesse todo esse tempo sozinha, porque nós somos a noiva, né, e nós temos um noivo que está acima do nosso marido, de nosso noivo, do nosso namorado, que é Jesus. Ele é o teu noivo. Então te alegra com isso. E no dia do retiro, pregaram sobre essa palavra. Eu disse, meu Deus, que coisa. Tudo que eu falava para ela, pregou lá no retiro. Tudo que eu falei antes de nós ir para o retiro, uns 2 dias, 3 antes, que nós conversava ali, foi dito no retiro. Então, eu creio assim que Deus faz de tudo para nos resgatar. E ela casou, né? Casou foi embora Jesus. Com Cristo, né? Com Jesus. Então, é uma história... muito linda, né? E forte, né? Eu tive essa experiência com um pai também que faleceu há pouco tempo, que eu sempre pedi para Deus também que ele se entregasse para Cristo e recebesse a salvação, né? Sim. Que o nome dele tivesse escrito no livro da vida. E da última semana que o pai ficou no hospital, um pastor conhecido nosso também, um querido pastor Davi, disse que estava orando para Deus, né, pedindo mais amor, né, pelas pessoas, como que ele poderia amar mais as pessoas, como que ele poderia amar as pessoas como Jesus ama, tal, fazendo uma oração na madrugada. E Deus falou para ele, né, vai lá e ora pela minha ovelha, o Pedro, que está no hospital. Falou 3 vezes para ele. E para mim, aquele dia que ele foi lá orar pelo pai, que foi na véspera, foi o dia que eu recebi a notícia que o pai não tinha mais volta. E naquele dia o pastor, daí na mesma hora que eu recebi a mensagem do médico, assim que o médico estava conversando comigo, o pastor mandou uma mensagem para mim na mesma hora. E daí ele disse que precisava vir orar com o pai. E eu falei o que tinha acontecido. Ele disse, não, então eu tô indo aí agora. Ele veio correndo assim, muito rápido.
e me contou isso naquela hora ali que ele chegou no hospital. E para mim aquilo ali foi resposta de Deus, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu vi que Deus, que não... Porque a gente ora quando a gente tem um enfermo, a gente ora para que Jesus venha com cura, né? Mas a gente não sabe o que Deus quer para aquela pessoa, né? Às vezes é o tempo da pessoa, não tem? A cura vai ser morar com Cristo e não tem cura melhor que essa, né? E daí ele contou para mim, e para mim ali foi a resposta de Deus, daí eu chorei muito porque foi a resposta de Deus da salvação do Pai, sabe? Porque Jesus dizer que tu é a ovelha dele, não precisa falar mais nada? Porque é ele mais que nada. Perdoa, é ele que cura, é ele que restaura. É a ovelha dele para mim. Se é alguém que não alcançou Cristo ainda, então não é ovelha, é como se fosse filho, né? Não é filho ainda, tu é criatura. Não, ali ele já era a ovelha de Jesus. Então você vai lá e ora pela minha ovelha. O Pedro ainda falou o nome ainda. 3 vezes Deus repetiu para ele, né? E ele foi lá e fez, né? Fez isso. E daquele dia ali eu não consegui mais ficar com o pai, né? Porque daí eu acabei pegando Covid e fiquei os 5 dias em casa. E o pai faleceu no sábado. Segunda a sábado isso aconteceu. E foi muito rápido, assim, ele mudar, assim, né? Mas por mais dor que a gente tem, olha a palavra de conforto que Deus deixou. Ele disse, eu tô levando, mas ele tá salvo. E não tem conforto melhor do que Deus trazer a resposta pro nosso coração, né? Porque assim, a gente sofre, mas a gente sabe que tá com Cristo e para nós não tem coisa melhor na vida do que tá com Cristo. Não tem. Porque se tá no mundo, podia estar perdido, sabe? E que maravilha, né? Tem que agradecer a Deus por dar a resposta que Ele deu para confortar o teu coração através da Anice também, né? É isso aí. Do vô também, meu Deus, né? E do pai que também se converteu, né? Se batizou. E a minha mãe também, que foi até o encontro do batismo lá na praia para se batizar também, ela quis também, né? Ela também quis. Então, aceitou tudo Jesus. Tudo isso eu creio que é o mover de Deus, né? E também quando uma palavra também, né, que é importante dizer sobre o perdão, é que eu era separada do pai da Dai e quando ele estava na UTI, né? Isso coisas que ninguém sabe, né? Mas que eu acho que é bom a gente falar, porque muitas vezes a gente fica com ódio, com raiva das pessoas e não consegue se libertar. Então, por isso que eu digo que Deus está habitando em nós, que Ele se move entre nós, né? Assim, entre... O que eu quero dizer é... Se move em nós, né? Então, porque quando o Pedro estava no hospital na UTI, um dia eu convidei meu esposo para ir lá ver ele e me deu uma vontade assim de ir no hospital ver ele, mas não ver, de pedir perdão, de perdoar ele, porque quando nós separamos, depois nós nunca mais conversamos sobre nada. A gente se cumprimentava, tudo, né? Porque ele ia na tua casa, ele estava sempre lá e eu também, né? Circulava ali. Quando ele estava no hospital, um dia fui eu e o Davi, né, meu neto, chegamos lá no hospital, ele estava com os tubos amarrado na cama, na UTI, e quando a gente chegou, ele estava virado para o lado do Davi, no outro lado da cama. Aí ele começou a ficar muito agitado, e eu disse, Davi, pega na mão do teu vô. Daí ele pegou, conversou, disse, vô, eu tô aqui, é o Davi. Daí o Davi falou e eu logo em seguida eu falei, Pedro, aqui é a Fátima e eu vim para te dizer que eu te perdoo, porque o nosso casamento foi um casamento muito perturbado, né? A gente viveu 12 anos, mas foi muito complicado. E aí eu disse assim, eu vim para dizer que te perdoo. E aí ele se moveu na cama, se arrastou na cama e virou para o meu lado, né? E eu disse assim, e quero te pedir perdão também, né? Se da minha parte houve alguma coisa, né, que desagradou, porque a gente se separou e nunca mais falamos sobre isso, né? E aí eu falei, ele escorreu uma lágrima do olho, mas ele estava com o olho já vidrado, assim, né? Não sei. Mas entendendo ele estava, né? Mas entendendo ele estava. E logo em seguida a enfermeira mandou a gente sair, eu perguntei se ele aceitava uma oração. Eu e o Davi, a gente orou ali naquele momento por ele e depois a gente veio embora.
Então, e eu fiquei em paz depois que eu fiz isso também, né? Então, eu acho que a gente, por mais difícil que seja, é difícil, mas a gente tem que fazer isso para poder ter paz, né? É perdoar. Sim, porque se ficou alguma mágoa, alguma coisa, já foi tirado. Então tá. A mãe tem não sei se é um chamado, não sei bem dizer o que é, mas para cuidar de pessoas já assim... foi a minha mãe para minha casa, doente, depois a minha irmã, depois meu pai. Tipo uma ala de morte mesmo, né? Porque a minha avó materna também, paterna, né? A mãe também foi lá conversar com ela, falou de Jesus nos últimos dias dela ali, né? Ela chorou também, falou que ela tinha que perdoar os filhos, porque ela era uma pessoa assim mais difícil. Minha sogra mesmo. Tem esse dom, esse chamado para isso, né? Não sei. Outras pessoas também, tem várias histórias, na verdade. Tem várias. Várias histórias, assim, se fosse ficar aqui ia dar umas 4 horas de fala. Mas tem lá do vizinho, daquelas dos hospitais também, né? Mas olha só que chamado lindo também, né? É para entregar a pessoa para Cristo no último momento de vida dela, assim, para trazer ainda um refrigério, trazer uma direção do que realmente, né? Porque às vezes as pessoas são muito duras de coração e às vezes uma palavra de conforto ali na hora acaba às vezes amolecendo o coração, faça com que elas entendam, né, o evangelho, que conheça Cristo, às vezes também pode não ter conhecido na caminhada, não sei, ou rejeitado, né? A gente não sabe, mas algum propósito, o propósito de vida lindo que é levar Cristo no final da vida para algumas pessoas específicas, assim, ó. Teve várias pessoas que eu falei de Jesus, levei uma palavra, perguntei se elas aceitavam Jesus, e levou alguns meses, morreram. Tanto é que uma vez eu falei pro meu marido, ele disse, tu nunca ora por mim, que senão é porque eu já tô morrendo. Eu disse, se é para ir para Cristo, então vale a pena. Então, assim, ó, muitas pessoas, né, que assim... Teve um primo meu que fazia... Gente, ele era da idade do meu pai. Eu vi ele quando eu era adolescente, eu acho. Ele estava bem velhinho e eu nunca mais vi ele. Era o meu primo mais velho, da minha tia mais velha, né, irmã da minha mãe. E um dia o meu irmão chegou lá em casa e disse assim, Fátima, eu fui lá ver o Tino, né, que é um nome, a gente chamava ele de Tino, e eu na hora me lembrei de ti. Ele não estava andando mais, estava, né, assim, estava assim, a gente não sabia que ia morrer, mas estava, né, bem debilitado. Aí eu peguei e disse, ele andava segurado pelos filhos, né? Aí nós fomos, ele disse assim, mana, vamos lá. Eu disse assim, tá. E aquilo ficou no meu coração. Levou mais ou menos, eu acho que mais de um mês para dar certo de um dia eu ir lá com meu irmão. E o dia que a gente foi, chegamos lá, ele não estava mais naquela casa daquela filha. Estava na casa de um outro filho. E a gente foi de atrás e fomos lá. Chegou lá, eu levei uma palavra, orei com ele, a família, eu acho que já era evangélica também. Daí eu orei com ele, levei uma palavra. Só eu cheguei, eu perguntei se ele me conhecia, ele disse, é a Fátima da tia Carma, porque chamava minha mãe de tia Carma. E aí, ele me conheceu. E eu falei com ele, conversei, levei uma palavra, perguntei se eles aceitavam tudo, né? E se ele aceitava Jesus, ele ficou assim meio, né, cabreiro. Daí o irmão, pode pai, pode. E aí, gente do céu, passou uns 3 meses, meu irmão disse, sabia que o Tino morreu? Eu disse, meu Deus! Então, assim, ó, aconteceu de várias pessoas que eu vou lá e oro, entrega a palavra, né? Entrega a palavra, né? E a gente faz uma oração. E depois a pessoa parte, né? Com o meu vizinho ali também. Meu vizinho tem até uma parte que é meio engraçado, mas a mãe também estava evangelizando ele na questão de, né, apresentar Jesus e tal, porque ele também estava enfermo, era bem né? católico, E a gente... E por ser enfermo, né, tá doente ali. E um dia a mãe foi sair, né? Conta a história do cachorro lá. Eu estava evangelizando essa família, porque a esposa desse homem, ela levava a neta para a escola e eu levava meus 2 filhos pequenos.
para a escola junto. Nós levávamos numa rua atrás da nossa casa para o ônibus vir pegar as crianças. Então a gente se conheceu ali. Aí eu convidei ela para ir no culto, né? E ela ficou muito empolgada. Comecei a falar de Jesus, ela ficou muito empolgada, né? E aí até que um dia eu disse assim, a gente pode levar alguma roupa, né? Para a gente orar, pedir para o pastor orar para o seu marido. Ela levou uma sacolona de roupa, certo? Pela família inteira, né? E aí tá, a gente orou tudo. E um dia eu estava em casa e eu fui levar as crianças para a escola, pegar a escola. Eu saía meio-dia, antes da 1 para pegar o ônibus para ir para a escola. Era bem quente. Aí eu verão, peguei né? verão, eu tava com um vestido de manguinha bem assim, curtinha. Quando eu tava levando as crianças, me veio assim, vai lá botar um casaco. Eu fui lá dentro do meu guarda-roupa, peguei um casaco. Nem pensou, né? Nem Porque era pensei, calor, peguei né? um casaco bem grosso e De botei moletom. de moletom e fui. Ai, a mulher até achou estranho, eu de casaco no verão, vesti aquele casaco. Quando eu tava voltando, e a Daiane ia levar o pai dela para o hospital, né, Daiane, aquele dia? Não ia? Não, aquele dia eu ia pra capelania. Ah, para capelania, tá. Aí eu peguei, quando nós estávamos voltando, o cachorro dessa mulher que eu estava evangelizando era um chau-chau. Eu já tinha ido na casa deles, que eu estava evangelizando o cara, né, o marido dela, já tinha ido na casa dela algumas vezes. E quando a gente passou na frente, que ela foi entrar, o cachorro passou por uma frestinha do coisa e grudou no meu braço. E quando ele grudou no meu braço, eu tava com o casaco, né? E eu comecei um berreiro, gritando, e esse cachorro grudado, eu levantava o braço e eu abaixava, porque eu fiquei com medo dele morder nas minhas pernas, eu tava com vestido. Não gritei dessa mulher, não sabia o que fazer, porque eu nunca vi uma coisa daquela, ela saiu correndo para procurar um pau. De repente, esse cachorro saiu um pouquinho, soltou meu braço. Eu comecei a chacoalhar. Ele saiu e ela pegou um pau. Enquanto que ela foi pegar esse pau, o cachorro saiu e eu vim correndo. E eu tinha um cachorro atrás de casa, que era um pitbull, e ele estava amarrado. E eu vim correndo e eu pensei, eu não vou chegar perto do meu cachorro, porque se o outro vir correndo de atrás, ele vai pegar o cachorro e vai matar o cachorro da vizinha, né? Aí eu vim correndo e quando eu cheguei perto do meu cachorro, eu já estava muito perto. O outro veio de atrás de mim correndo e o meu cachorro avançou nele. Ah, foi aquele, né, aquela folia e um griteiro. Meu marido estava em casa, veio. Mas e antes disso tudo acontecer, meio-dia eu estava Daiane fazendo o almoço. Isso era o que, 1h30? Era. Mais ou menos, que a mãe ia levar 1 hora, eu acho. Era né? 1 hora. E eu tava fazendo almoço, provavelmente era mais cedo, né? Porque eu tinha que sair a 1 hora também. Eu só ouvi uma voz assim, vai lá pro quarto orar por livramento pela tua mãe. E eu comecei a orar por livramento da mãe, repreender, e fiquei, parece assim que enquanto não quebrava tudo, eu não conseguia sair da oração. E orando. Aí cessei a oração, fui terminar o almoço, daqui a pouco a mãe chega lá em casa, tinha acabado de vir do postinho, toda mordida assim, o braço com umas mordidas do cachorro. E dela contou, Deus, o que é isso? Dela contou a história, eu disse, meu Deus, olha o que Deus faz, né? Fez orar para ter livramento, o cachorro ficou possesso, porque acredito que ali é o inimigo que se moveu, né? Para não evangelizar porque estava evangelizando a família na época. E a mulher, eles queriam até matar o cachorro, né? Porque o marido dela queria. Né? Mas a mãe não deixou. E o cachorro não era assim bravo, o cachorro era um cachorro manso. Você já tinha ido lá, né? Mas assim, eu passava ali na frente, o cachorro queria comer aquela cerca, numa raiva. E era uma coisa muito, né, muito incrível. Nesse mesmo local, eu já tinha ido. Uma vez, eu me acordei de manhã e eu disse assim, eu vou lá na Dona Luzia e vou... Porque me veio um pensamento, vai lá orar pelo... Eu nem me lembro o nome do marido dela, que estava doente. Porque primeiro eu perguntei para ela se eu podia ir lá orar. Né? Podia levar um pastor lá para orar por ele. E ela disse, não, eu vou perguntar para a família dele, para os irmãos. Daí, depois ela me respondeu que ele disse, não, quero. Eles aceitaram, né? Uhum. E eu queria levar um CD que eu escutava muito quando eu botava para limpar a casa, que era da Ludmilla.
Feber, que fala aquela cura, né? por cura, e eu amava aquelas músicas, aqueles louvores. Daí eu disse, eu vou levar para ele escutar, para botar bem baixinho, né, e ele escutar esses louvores. Gente do céu, eu ouvia, tirava aquele CD do meu som várias vezes. Eu tirei o som, eu fui tirar esse CD para levar para ele, porque eu senti de orar aquela manhã e levar esse CD. Tanto é que eu levei uns 2 dias para fazer isso, porque eu dizia assim, mas o que eu vou, né? Eu vou lá fazer, eu ter que levar isso aí. Eu pensava, né, comigo, eu acho que é coisa da minha cabeça. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, tem que ir. Quando eu fui tirar o CD do som, o CD não saía, trancou ali dentro, não teve. Eu tirei o som da sala, levei lá para trás e mexi em tudo quanto foi botão e não saía. Não sei, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com esse CD que não sai, esse DVD daqui de dentro, que era um DVD, né? Daqui a pouco vem uma menina que era evangélica também, lá do postinho. Disse, ô Fátima, tá acontecendo alguma coisa? Eu disse, não, eu só quero tirar esse CD daqui para me levar ali no vizinho. Ela disse, eu tô indo lá. Daí eu disse assim, ela disse assim, tá, vamos orar em cima disso aqui, porque isso aqui não é coisa é coisa do inimigo. Daí a gente orou ali em cima, ela orou, eu apertei no botão, o negócio saiu. Gente, eu já queria quebrar aquilo ali para tirar e não saía. Olha só, aí a gente do inimigo para não evangelizar o... Peguei aquele CD e levei na casa dela. Ela disse, eu vou lá, mas quem vai orar é tu, porque é tu que vai fazer, né? O propósito é teu, não é meu, ela dizendo. Aí tá, chegamos lá e eu disse, dona Luzia, eu trouxe um DVD aqui, um CDzinho. É um CD que eu gosto muito desse CD e a senhora põe no quarto para o seu marido ouvir, né? Escutar, bota bem baixinho. Aí, gente do céu, a gente colocou, botamos em tudo quanto foi lugar para colocar, para poder sair a voz. Nenhum lugar dava. Botamos na televisão, botamos no DVD, botamos aqui, ali. Aí até ela pegou um DVD na casa da mãe dela, não deu, não saía a voz. Até que a filha dela no outro dia, trouxe um notebook, aí colocaram o notebook e deu para ouvir. Mas assim, foi uma lida. Então assim, o inimigo, Mas perdeu. Mas perdeu. Como sempre, já é um derrotado. E depois também de alguns meses, ele também faleceu depois de tudo isso. Então, muitas coisas, assim, tem outras histórias, assim, né, que a gente poderia levar muito tempo para contar, né? Ixi, tem muita coisa. Muita história aí. Muita história. Então, para nós encerrar, deixa uma frase de esperança, uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes aqui. Eu acho a palavra que é muito importante, tem várias, né? Mas eu diria... Busque o Senhor enquanto há tempo, né? De todo o seu coração. Que tem, a palavra está escrita em Isaías 55:6. Então, essa palavra eu deixaria, né? Tem tudo a ver com o teu chamado aí. É verdade. Buscar o Senhor de todo o seu coração. Enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. É verdade. Né? Porque quantas pessoas que a gente nunca foi, sabe o dia de amanhã também, né? Que a gente levou a palavra e logo depois morreu, né? A gente não sabe quando Deus quer. Meu Deus. É isso aí. Quero te agradecer pelo teu testemunho, agradecer por ser essa mulher forte, guerreira, mulher de fé, que busca o Senhor mesmo de todo o coração. Não é à toa que Deus tem te usado, né? Porque tu tens buscado, tem se esforçado, porque a gente sabe que não é fácil, né? Quantas lutas a gente passa, né? Já passou, mas glória a Deus ficou para trás, porque Deus é maravilhoso, né? E tem cada dia mais acrescentado na nossa vida, né? Em todas as áreas, né? Se a gente for olhar assim, em todas as áreas, a gente é grata mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Sim, sim. E obrigado por mais uma vez por estar aqui, por se abrir, por falar, por, né, ser nervosíssimo. Quero agradecer a todos também por mais um tempo, né, por estar aqui, por a gente poder trazer a palavra de Deus, trazer o testemunho, né, da mãe, do que Deus tem feito através dela e nela, na família dela, né. Obrigada a todos vocês e que a palavra que a mãe falou de mensagem, que é buscar o Senhor enquanto há tempo,
que fique guardado no coração de vocês e que vocês possam estar refletindo sobre ela, porque não tem coisa melhor do que andar com Jesus. Ele é maravilhoso, ele faz coisas assim inimagináveis na nossa vida, transformando o nosso coração, transformando a nossa vida, a nossa mente, que vocês possam assim pensar com todo carinho e com todo amor, né, a respeito disso, tá bom? Muito obrigada a todos. Dá um tchauzinho então. Tchau, tchau, pessoal.